Olá, sou Madalena do Aqui Acontece Pirapora e hoje tenho a honra de receber Mário Cristiano, diretor da Vigilância e Saúde. Seja bem-vindo, Mário. Muito obrigado, Madalena, pela oportunidade. Para mim, enquanto gestor público de Vigilância em Saúde, eu fico muito satisfeito com o convite, né? E é importante a gente estar aqui para a gente dar continuidade, falar dos avanços da Vigilância em Saúde em si. Eu sei que você tem um grande público, né, nas redes sociais, então é importante que a gente preste esses esclarecimentos. Para nós é uma honra te receber, eu tenho um carinho muito grande por você e respeito. E aproveitando aqui a deixa, vamos fazer um balanço, né, sobre 2025, porque afinal das contas a Vigilância teve um grande alcance de muitas conquistas. Vamos falar um pouquinho sobre tudo que vocês alcançaram aí? Olha, Madalena, a vigilância ela é composta, né, por 5 blocos, né? Nós temos a epidemiologia, que é praticamente a vigilância dos números, que analisa os dados, que possa dar estratégia para a gente agir nas ações de saúde pública. Nós temos a vigilância sanitária, que tem como papel preponderante proteger a saúde dos consumidores aqui em Pirapora. Na verdade, ninguém vive sem vigilância sanitária, Sim. né? Essa água que nós estamos aqui bebendo tem uma ação da vigilância sanitária. Esse espaço que a gente tem, o ar que está aqui, tem uma ação da vigilância sanitária. Então, a gente tem também a vigilância ambiental que cuida especificamente na nossa cidade das arboviroses. Nós temos dengue, chikungunya, zika, temos chagas, temos leishmaniose. Temos um programa excelente de castração de animais aqui dentro de Pirapora, que evoluiu, nós vamos falar sobre isso. Nós temos a imunização, a gente responde também por isso, que é o setor que cuida da cobertura vacinal da nossa população, né? E temos também a vigilância à saúde do trabalhador, que tem como papel também preponderante analisar as condições específicas de trabalho em alguns locais, né? Se aqueles locais são salubres ou não, nós temos essa questão também. E temos também um setor que chama sala de situação na vigilância, que é o espaço em que a gente analisa a situação epidemiológica de dentro do nosso município, como é que estão os nossos dados. Então, nós tivemos um processo de evolução muito grande dentro do nosso município. Eu posso iniciar para você, a gente pode falar da vigilância sanitária. Sim. Especificamente, Madalena, nós tivemos uns problemas aqui no Brasil, que foi com relação às bebidas com etanol. Né? Verdade. Então, Pirapora também deu sequência a esse trabalho, né? Nós visitamos as adegas de dentro do nosso município, nas quais a gente encontrou algumas bebidas com indícios de falsificação, mas a gente não teve como provar. Com etanol a gente não tem, porque no nosso município não teve nenhuma intoxicação a respeito de etanol, então a gente não fez. Nós tivemos também agora recentemente uma operação chamada Carne Saudável e que houve nos municípios de Pirapora e Várzea da Palma. No município de Pirapora nós tivemos uma apreensão de 300 quilos de carne aqui imprópria para o consumo, né? Hoje nós temos, a cidade ela tem 80% da carne consumida dentro do nosso município, ela tem origem. Isso é um avanço muito grande que a gente tem, né? A gente tem aí avanço de não ter carne, diminuir a carne clandestina e também, assim, não sei se vocês sabem, Pirapora é a única cidade do norte de Minas que não vende carne exposta. Ninguém põe a mão aqui em carne, né? Você chega no mercado de Montes Claros, tem, em outras cidades tem, Pirapora não existe isso. Isso é muito bom. Isso é um avanço muito grande, né? Nós estamos vivendo aí agora também, né, o período da dengue, né? Verdade. Gente, por favor, cuidem dos lotes, dos quintais, verifiquem aí e vamos parar de jogar lixo, né, gente? Por favor. Você tem um papel importante, né, com o seu canal de comunicação, você tem um papel importante para alertar isso. Hoje nós estamos com um índice de infestação acima de 6%. Nossa, o que preconiza o Ministério da Saúde que menos de 1 você tem condições de não ter dengue. Acima de 1 você tem condições de ter dengue. E acima de 2
você tem a probabilidade de ter uma epidemia de dengue. Meu Deus. Então, a gente está aí nessa linha de probabilidade. É claro que nós estamos trabalhando com todos os nossos esforços para que isso possa não acontecer, né? Porque é uma coisa interessante, Madalena, as doenças sazonais, elas têm um momento que as pessoas se preocupam. Igual, por exemplo, ninguém no Natal está preocupado com a dengue, está preocupado com panetone, vinho, churrasco e peru. Verdade. Né? Essas são as preocupações. Aí joga, é o momento que tem mais descarte, certo? Sim. De inservíveis que acumulam água, né? Então, as pessoas vão começar a preocupar com a dengue depois de janeiro, quando eles não têm ali vão começar realmente. Que vão começar a ficha cair. Mas a gente cumpriu todas as metas, né? Nós fizemos 4 tratamentos, que a gente chama de tratamento focal, tratando os focos. Nós fizemos 4. Mas não depende só da vigilância. Esse é o grande problema. Porque o morador ele tem que se conscientizar. A dengue, afinal das contas, começa muitas vezes dentro da nossa casa. Um dos maiores problemas é a residência, né? Que as pessoas não cuidam das residências. Por exemplo, nós temos um índice que nós tivemos hoje aqui, nesse último levantamento de índice que a gente fez, que quase que 10% das casas de Pirapora tem mais de 5 focos dentro da própria casa. Isso é um absurdo, né? Muita coisa. Do ponto de vista epidemiológico, você imagina bem uma casa. Nós encontramos casa com 8 focos. Gente, 8 local cheio de larvas de Aedes. Então isso é muito perigoso do ponto de vista, principalmente hoje a gente está muito preocupado, Madalena, com a chikungunya, né? É terrível. Porque terrível. Quem já teve sabe como é que é. Em casa 2 tiveram. E não foi por foco lá em casa, gente. Eu ressalto isso. Minha filha quase morre e meu esposo. E o foco foi de outra casa. Veio de outra casa. Mas na verdade, porque também é o seguinte, você não tem assim como prever onde pegou, né? Porque como o mosquito ele circula, então às vezes você pegou no trabalho, às vezes você pegou na casa de um parente, na casa de... O importante é que as residências não tenham foco, porque o Aedes ele ainda tem os hábitos muito, que a gente fala assim, muito domiciliar. Ele fica em outros locais, mas ele lote fica vago muito mesmo é muito propício. Tampinha de garrafa descartada, garrafa mesmo, PET aberta. Eu, como moro num bairro que eu tenho poucos vizinhos, eu tenho o costume de circular nos lotes vagos, fazendo um recolhimento daquilo que é lixo. Por quê? O mosquito ele circula, mas eu não quero que ele chegue até minha casa. Inclusive, seu bairro é um dos bairros que dá um índice alto, né? Pelo fato de ter pouca casa, por exemplo. Como lá tem pouca casa, se você tem 3 positivas, né? Se você tem 10, tem 30% já dali. Então, como lá tem pouca casa, esses bairros como lá, Porto Belo, Morada do Sol, esses bairros mais distantes, eles estão com índice alto, muito, muito alto mesmo. E por causa disso, né? Além de ter pouca casa, só que o mosquito ele tem uma abrangência de voo de até 300 metros. Então, e lá você tem uma distância, tem algumas casas que tem 50 metros, 60, mas a 300 metros tem outra casa. Então, é preciso que a gente tenha cuidado. Por que a preocupação nossa é chikungunya? Porque é o seguinte, quando nós já tivemos epidemias de dengue, então nós temos uma população coberta, certo, de proteção viral do próprio mosquito. Como a chikungunya nós diminuímos, não tem muito ainda, nunca tivemos uma epidemia de chikungunya, o risco que a gente tem é isso, né? E a chikungunya tem um problema maior que os sintomas, Madalena, duram até 2 anos. Há dores nas juntas, eles podem durar até 2 anos, de 6 meses a 2 anos. Isso é muito tempo. Ele vai sentir dor. Uma sequela longa. Seu esposo vai sentir dor até uns 2 anos. Ele pegou 2 vezes? Foram 2 vezes, ele, a minha menina também. E naquele período a gente ainda não conhecia a chikungunya. Ficou pensando... Não, na verdade, ele pegou só uma, sabe? Sério? Só pega uma, que o vírus tem lá. É porque, como não cura, aí fica todo momento, os sintomas vai ficar com ele até 2 anos. O inchaço nas juntas. Por exemplo, pode aparecer amanhã. Gente, depois disso, não sabia. Pode aparecer, os sintomas ficam, né? Pode durar até 2 anos nele. E você, seguidor, sabia dessa, que dura 2 anos um sintoma? Então é importante que a gente tenha esse cuidado, né? Que você... E hoje em Pirapora, o índice de chikungunya, ele é maior?
Não, o de dengue é maior, né? Porque nós temos um monitoramento que a gente tem feito de janeiro, nós fizemos de janeiro a novembro, né? Nós vamos terminar dezembro agora. Então, nós tivemos confirmado até agora, nesse período, 6 casos de chikungunya, é pouco, certo? Dentro desse período. É agora que começa a situação todinha, né? Então, a gente tem que tomar cuidado agora. Por quê? O que acontece? Também pode ter a subnotificação. Tem aquelas pessoas que não vão, que ficam entendendo que eles têm fibromialgia, eles estão entendendo que tem reumatismo e não vão procurar. Então tem alguma subnotificação. Então a gente vai começar a monitorar agora. Mas a gente já está desenvolvendo, Madalena, uns trabalhos nós vamos desenvolver, nós agora em Pirapora esse ano. Nós iniciamos com o teste rápido para dengue, né? As unidades de saúde, todas as unidades básicas, elas agora têm o teste rápido. Então, você chegou com os sintomas, imediatamente é feito o teste rápido. Se o teste rápido dá positivo, é encaminhado para fazer a sorologia para ter a confirmação. Então, a gente tem hoje condição de detectar, de descartar rapidamente quem é e quem não é. Isso é muito bom, isso é um avanço muito grande para a gente. Então, a gente distribuiu para todas as unidades os testes rápidos. Então, esse é um dos maiores avanços que a gente tem. E falando um pouquinho sobre a vigilância ainda, né? Fala sobre a castração para a gente, que é um avanço também, principalmente para quem tem seu doguinho em casa e não tem, às vezes, a condição, né, de fazer a castração, porque também não é tão barato como a gente pensa. E vocês hoje disponibilizam. Eu aproveito aqui também para destacar que nesse processo, de todos os processos, mas da castração, a participação do prefeito Alex, mas o secretário, foram de fundamental importância, que abraçou essa ideia. Porque é o seguinte, nós temos as questões dos castramóveis que passam nas cidades fazendo isso. Então, na época, nós nos posicionamos não contra a castração, contra o modelo através de castramóveis. Por quê? Porque a gente entendia que eles chegavam aqui, castravam a quantidade, Madalena, e ia embora. E acabava, e o problema ficava aí. Verdade. Então, nós levamos para o prefeito e juntamente o secretário, que abraçou a ideia, criarmos um programa definitivo de castração. Um grande avanço. Aí, então, a gente hoje criou um programa definitivo de castração. Nós já castramos mais de 2.000 cães em Pirapora. E ninguém ouviu falar, tá vendo como é importante a divulgação? A gente já castrou mais de 2.000 cães em Pirapora. E quais são os critérios? Os critérios é o seguinte, as pessoas têm que estar inscritas no CAD único, né? Ele vai lá, pega a inscrição do CAD único. Por que o CAD único? É para a gente, primeiramente, alcançar, porque assim, a gente olha, se você olhar, as pessoas de baixa renda, eles têm mais cachorro. Por exemplo, principalmente eles têm a fêmea, não têm um controle. As pessoas que têm o cão de raça, normalmente eles têm cão com finalidades de comercializar, então eles têm pouco em casa. E os outros, quando tem a maioria da raça vira-lata, né, que não é vira-lata, é um cão comum, eles têm o vira-lata, então esses cães eles crescem muito. E gatos também, né? A gente castra cachorro e gato. Então esse é um dos critérios. Ele vai à vigilância ou então procura alguma ONG que é indicado para lá para a vigilância. Nós pegamos o nome da pessoa, encaminhamos para o veterinário que presta serviço para a prefeitura e aí é feito toda a análise no cão, né? Acima de 4 meses, né? Ele vai fazer o teste se o cão tem leishmaniose ou não. A vacina antirrábica tem que estar atualizada, sem a vacina antirrábica não faz a castração, né? Porque corre o risco de, se o cão tiver alguma coisa, ele pegar e vir a transmitir. Entendeu? Então, esses são os critérios, não tem custo, é só apresentar-se a solicitação e a gente... Você aí, seguidor, que tem seu cachorro, seu gato em casa e queira, pode estar indo, né, Mário, na vigilância sanitária, procurando lá, e fazendo seu cadastro. Vamos ajudar também a combater os cãezinhos, os animais de rua aí, gente, porque muitas pessoas, infelizmente, perdem seus animaizinhos, mas outras deixam eles sumirem. Esse é o maior desafio que a gente tem, a responsabilidade de cuidar. Esse é o maior desafio que a gente tem em Pirapora, Madalena, com relação a esses cães. Porque assim, nós temos cão de rua e cão na rua. Cão de rua é o cão que nasceu
ali na rua, Sim. é criado ali, que a gente tem um número muito pouco. Sim. Agora, a gente tem muito cão na rua pelo fato de, por exemplo, o macho, especificamente macho, ele, ao ver a fêmea no cio, Ele acompanha. Ele acompanha e às vezes ele se perde. Verdade. Ele se perde e não se acha mais, aí ele vai ficando por ali, próximo de alguém que trata ele. Ele não encosta dentro da residência, mas ele, a fome, a vontade de comer, faz ele se aproximar em quem der ele vai alimento. dar condição. Então vai criando esse número de cães. Por isso que nós estamos, o programa de castração, ele visa controlar a população de cães. Esse ano nós tivemos também um outro avanço muito grande. Nós conseguimos fazer a cobertura vacinal de mais de 7.000 cães em Pirapora. Né? O ano passado, na campanha passada, nós não conseguimos a cobertura. Nós conseguimos a cobertura, vacinamos mais de 7.000 cachorros em Pirapora. Então, assim, nós avançamos no programa e dentro desse programa nós temos o controle da leishmaniose, que é os cães suspeitos de leishmaniose, também é encaminhado ao veterinário, ele vai lá, faz a visita, faz o teste, se for dado positivo, ele tem o sacrifício. Quero deixar aqui uma orientação, assim, ninguém é obrigado a sacrificar seu cão, só que leishmaniose não tem cura. Verdade. E você, ao ficar muito tempo e sem condições de tratamento do controle da leishmania no cão, você corre risco de contaminar a sua família. Verdade. Então tem muitas pessoas que não querem sacrificar. Alguns falam, não, e a gente respeita esse direito, é uma condição muito dura, embora nós cumprimos todos os requisitos determinados pelo Conselho de Veterinário e pelo Ministério da Saúde. Sim. O cão não tem sofrimento, ele é anestesiado primeiro, o descarte é por conta do município, ele é descartado, jogado numa vala apropriada dentro. O morador, ele não tem custo nenhum e nem ele lida com isso. Quem faz é o veterinário, até o transporte do que a gente chama carcaça, resíduo, quem faz é o veterinário. O morador não mexe nisso. Então, assim, mas tem alguns que em amor ao cachorro, em amor ao seu bicho, eles não deixam. Depois eles acabam, Madalena, de última hora voltando às pressas, porque não tem cura. Para você conseguir controlar, para você conseguir... Não, pode ter cães que podem viver anos até com a leishmania, mas precisa ter um cuidado muito grande. Você tem uma ideia, ele tem que fazer uma análise de exame de hemogramas, por exemplo, quase que mensal, para controlar a leishmania. E é muito difícil o cara, principalmente, dar conta do ponto de vista financeiro. Sim. Porque o poder público não cobre o tratamento. Não é Pirapora, não. É local nenhum cobre o tratamento. Porque como não tem cura, então já tem o sacrifício que é oferecido sem dor, sem nada, então não tem. Então, assim, a gente também evoluiu muito. Esse programa tem funcionado, tem diminuído, né, o sofrimento dos cachorros com relação a isso. Então fica aí o aviso, o recado ao dono, né, do animalzinho que queira, porque realmente eu não sabia que tinha esse procedimento em Pirapora, onde todo o cuidado era feito por veterinário, e isso também já traz uma certa paz para a gente que é dono de animalzinho e cuida, porque quando o meu morreu, lá em casa teve até velório de cachorro, gente. As meninas colocou numa caixa, a gente foi enterrar o bichinho, passa lá perto dele em vez em quando, porque a gente sofreu muito e a gente sabe como é doloroso ter um animalzinho nessa situação. Isso é importante, né? O cachorro, embora ele não fale, mas ele tem uma influência psicológica em apaziguar dentro de uma família muito grande, né? Você está com um problema, eles vêm perto de você, eles nem sabem que você tem um problema, talvez aquele espaço, eles reduçam uma reação. Agora do gato eu vou falar pro meu sogro. Meu sogro tem uns 3 gatos lá que ele não abre mão, já virou neto, e come que é uma beleza, mas a gata vive fugindo. Falei com ele, dá vacina nessa gata, ele dá vacina nessa gata, mas vez ou outra ainda, ela me aparece com filhote. Não, pede ele para ele prender, ele segurar a gata, né? Nós vamos pegar o endereço, ele vai lá na vigilância, pegar o endereço, tudo direitinho, será castrado. Ó, que maravilha, vou avisar meu sogro isso, gostei dessa novidade. Será castrado por ele. Mário, vou pedir também para você ampliar, né? Já que o alcance da vacinação foi tão grande, coloque um ponto pelo menos de um dia no Porto Belo pra gente.
Pelo menos um dia. O Porto Belo, nós tivemos uma equipe indo lá vacinar. Ele passou lá vacinar. Porque é o seguinte, a gente, como ele está um pouco distante, a gente colocou uma equipe que passa para a zona rural, que ele começa indo do Porto Belo e entrando. Na Chácara Muniz e Maltês. Mas a gente vai vamos amadurecer aí, colocar um pontinho de meio-dia para a tarde ali, para que a gente possa levar os doguinhos e gatos. A gente vai colocar o ponto de um dia, assim. E isso, quem tiver algum local que quiser solicitar para a gente, que às vezes assim, a gente procura já colocar os pontos hoje muito próximo do PSF, onde tem uma circulação. Nós ainda não temos o PSF. Onde a gente tem uma circulação muito grande. Sim. Porque antigamente nós tínhamos aqui em Pirapora, né, e isso também é uma evolução aí, juntamente com o secretário de saúde, o prefeito, nós tínhamos um aqui, vacinava em praça, vacinava em rua. Sim, sim. Nós paramos com isso, né? Então nós temos um ambiente adequado, a gente fica próximo das unidades, a gente procura não vacinar mais em praça. Isso é muito bom. Só assim, às vezes a gente termina um resgate, a gente pode fazer em algum local, mas a ideia nossa é fugir desses ambientes, sabe? Porque a gente fica na praça, os cachorros soltam, acaba sai correndo, tendo acidente, sai correndo, e também as condições, né, adequadas para os nossos vacinadores. Então, Mário, você falou um pouquinho sobre tudo, mas quais foram também as outras conquistas? Porque foram muitas, os avanços aí, mas você não falou ainda pra gente sobre o frigorífico. Você falou sobre as carnes que não são expostas, mas o frigorífico, ele foi uma conquista. É um avanço muito grande, uma cidade que tem a possibilidade de fazer o abate de uma forma, condições, de uma forma sanitária, né? Nós temos hoje aqui em Pirapora, a gente sabe que muitas pessoas vivem de venda, então a gente queria aproveitar as pessoas que vão comer, não compre essas comidas, esses porcos, carne abatida, principalmente carne de porco, que você tem uma série de condições, tem gripe suína, você tem risco muito eminente de algumas doenças transmitíveis. Além da falta de higiene na hora que está fazendo a desossa, da falta de conservação adequada. Então, tem uma ideia mínima, que agora é mínima, né? Antigamente foi muito máxima, né? Uma ideia mínima de porco caipira é diferente. Não, as proteínas da carne é a mesma, certo? Não tem essa proteína porque é criado com lavagem diferente de criado com ração. Se fosse assim, a maior venda de consumo de carne suína seria de roça, não tem. Antigamente, caipira era porque só abatia lá no mato. Então a gente tem que tirar. Porco caipira é porco vindo de sujeira, de ambiente mal feito, cheio de esterco, cheio de sujeira, e não tem as vacinas, não tem a carga de vacinas corretas. Então quando você pega um porco ou uma carne que vai ao frigorífico, por exemplo, um boi ou um porco que vai ser abatido no frigorífico, se ele tem alguma questão, alguma doença, ele é tido como... ele ainda deixa de ser abatido, porque lá dentro tem um veterinário que analisa a qualidade da carne. Então, ele já passa pela análise. É próprio para o consumo? Não, não é próprio para o consumo, ele vai para um local que chama graxaria, ele tira daí. O cara vê, por exemplo, se você pega uma carne cheia de bolinha, que tem às vezes um cisticercose, você acha que o dono vai jogar isso fora? Ele vai abater e vai vender. Então, assim, esses dias recentemente eu encontrei um amigo meu, ele estava conversando, ele disse que tinha encomendado, estava caçando porco caipira. Eu falei, moço, não faz isso, não caça problema, né? Então isso não é, nós estamos, domingo nós tivemos recentemente na feira, atrás disso, e estamos aqui, né, no seu canal, não, o pessoal não vai nisso, não compre isso, não existe esse porco caipira. Porco tem as mesmas proteínas dos porcos que são abatidos, que o que engorda não é o que é bom para o consumo, não é ser do mato, nem é ser, não, é ter as proteínas necessárias. O cuidado também do manuseio ali, da limpeza, tudo higiene. Com certeza, então assim, a gente avançou muito, entendeu? Então assim, não tem mais cabimento numa cidade que tem um frigorífico, né? E um frigorífico muito bom, por sinal. Pra você ter uma ideia, nós fizemos recentemente uma pesquisa, agora, esses dias, e nós tivemos aqui, nós visitamos as redes grandes que são supermercados, nós visitamos para ver os açougues. Só nessa primeira pesquisa que a gente fez, nós vendemos, o Pirapora
consome mais de 120 mil quilos de carne por mês. É muita coisa. Certo? Então, assim, tem supermercado desses que vende 13 mil, 11 mil quilos de carne mês. Nós estamos falando de muita carne dentro do processo todinho. Então, assim, e todas elas são abatidas corretamente. Por exemplo, os maiores vendedores de carne aqui de Pirapora são os supermercados. Você já imaginou se eles fossem vender carne caipira? E você vê aqueles carne preta, sabe, que não tira, não limpa corretamente? Imagine isso. Então, a contaminação seria muito grande. A gente, Madalena, a gente fica um pouco tranquilo quando a gente vê essa pesquisa. A gente entende que o nosso povo, a população de Pirapora, o consumidor de Pirapora, está absorvendo a ideia de comprar a carne com procedência. Houve muita resistência por parte de... Olha, eu comecei nisso, nós começamos na organização da cadeia produtiva da carne há muito tempo, né? Tem uns 10 anos, mais de 10 anos que a gente começou. Você lembra como é que era? O mercado vendia carne, a feira. Naquela época foi muito duro, né? Nós sofremos muito com aquilo, as pessoas não quisem entender. Hoje a gente não tem resistência da população. Ainda existem esses consumidores tradicionalistas que acham que ainda existe ainda. E todos que a gente pega, e agora também a polícia ambiental, né? Ela focou nesse processo e agora, se eles descobrirem, eles vão lá. Porque o abate clandestino ele ainda tem um outro detalhe, o sofrimento do animal. Verdade. Você imagina bem, por exemplo, o porco ele tem a carcaça óssea e o boi da cabeça muito forte. E você imagina, para abater eles precisam dar uma machadada. É uma judiação. É uma judiação muito grande, sabe? Quem come isso tem que pensar nessa judiação. Verdade. Entendeu? Então não é possível mais viver isso. Então hoje, por exemplo, o porco para ser abatido, ele é analisado, ele tem anestesia, ele tem pistola automática que bate, que ele nem sente, vai imediatamente, sabe? Ele é lavado, sabe? Antes de adequadamente, fazer. Né? Então, assim, essa tortura que faz aos animais, porque agora, quando for pego, eles vão ser incriminados por maus tratos aos animais e abate clandestino. É um risco muito grande hoje, pessoal, que ele tem que ser preso em flagrante, se for pego, sabe? Então, inclusive, tem até um vídeo, né, circulando aí da polícia ambiental, orientando para não fazer, porque na hora que eles pegar, vai ser muito triste para quem está fazendo. E falamos tanto de maus tratos e acabamos, às vezes, sendo conivente com maus trato ao animal, né? Exatamente. Porque isso é maus tratos. Com certeza, isso é muito... Eu já tive a oportunidade, enquanto criança, né? Também já tive a oportunidade de ver matando uma vaca. E eles batem depois que o animal está tonto, tem hora que eles fazem a sangria no animal, tonto ainda, né? O animal, nossa, muito eles fazem assim, se a gente imaginar esse cenário, eu não tenho condições. Aí já perde a vontade de comer a carne. Né? Com certeza. Então nós da agora para frente, né? E é a primeira vez que a gente está falando, né, no seu canal sobre a tortura, nós vamos agora da agora para frente enfatizar bastante que as pessoas não devem comer por causa, além de não ser a carne adequada, esses maus tratos aos animais é muito forte. Então, Mário, fala mais um pouquinho, você é o nosso convidado de honra, o último programa, gente, de 2025 do Aqui Acontece Pirapora, e onde Mário está aqui para falar um pouquinho mesmo. Nós temos também, né, a gente está falando para você, né, da epidemiologia, né, nós temos avanços dentro dos nossos municípios. Por exemplo, nós temos hoje um dos avanços interessantes, o controle da hanseníase e da tuberculose hoje dentro do município. O município de Pirapora tem um programa específico, tem médica específica para esse controle, sabe? Antigamente a gente tinha uma discriminação, a incidência, principalmente da hanseníase, que as pessoas aparecia mancha neles, daqui a pouco ia transformando, né? A gente até no filme Os 10 Mandamentos, né? Tem uma parte dele que as pessoas aparecem com a antiga lepra, né? Que falavam de lepra. Hoje, dentro do município de Pirapora, é um dos municípios que tem um processo avançado. Nós temos um local específico, por exemplo,
o paciente é respeitado sobre o maior sigilo dentro da nossa estrutura. Nós temos um técnico de enfermagem, um enfermeiro e uma médica especificamente para cuidar disso. Eu tive oportunidade de ter um antigo vizinho há algum tempo atrás, que ele teve hanseníase e eu acompanhei o tratamento dele. E quero até parabenizar, apesar que tem mais de 6 anos, eu vi o cuidado da enfermeira e do pessoal, que inclusive ia na casa fazer o acompanhamento. Então hoje é feito isso, entendeu? Hoje a gente tem, por exemplo, assim que esse paciente ele é diagnosticado, ele recebe os medicamentos até em casa, né? Porque os medicamentos, eles são os medicamentos fortes, não são medicamentos que são disponibilizados, vendidos nas farmácias. Então a gente tem hoje esse programa que ele tem tido assim, uma evolução muito grande. Nós temos também um programa de investigação, por exemplo, quando morre uma pessoa dentro do município, Madalena, aquela certidão de óbito, ela só pode ser confirmada, o óbito pelaquela causa de doença, quando tem um processo de investigação. Olha, então, nós temos uma enfermeira que ela vai na residência, então teve um óbito, ela tem que ir lá para saber a investigação do óbito, principalmente quando são essas doenças de notificação compulsória, que a gente chama de, igual por exemplo, Covid, tuberculose, hanseníase, algumas doenças desse tipo, a gente precisa ser investigado, igual por exemplo, a gente ainda teve casos de Covid, a gente continua tendo, né? Covid não parou, gente. COVID, eu falo sempre isso, que não acabou o Covid. Não acabou. Só que hoje, como você tem a vacina, então você tem um processo imunizatório muito grande, que todo mundo está imunizado. Então, ela tende-se a não agravar mais. Mas a gente tem. Então, temos esse serviço que é feito de investigação. A gente precisa estar aí investigando dentro. Nós temos também dentro do município, né, um serviço que a gente chama de PIT, né, controle de triatomínio. Se você encontrar lá no Porto Belo alguma coisa que você acha que parece um barbeiro, é importante você ir na rua Eudes de Lorena e levar para saber se é barbeiro ou não. Você entendeu? Para a gente analisar para você se é o barbeiro. Porque assim, tem vários tipos de barbeiro. Tem barbeiro que sobrevive de seivas de planta, e tem barbeiro que sobrevive de sangue. Aquela castanheira que era muito comum em Pirapora, ela tem uma fruta vermelha que tem uns barbeiros que sobrevivem daquela seiva também. Mas esses não são nocivos à saúde, esses não transmitem a doença de Chagas. Esses não transmitem. E aí a gente tem também os triatomíneos, né, os barbeiros que transmitem a doença de Chagas. Então, esse serviço também ele é eficaz, ele é efetivo dentro do município. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, esse ano, desde o final do ano, e esse ano nós já fizemos 3 vistorias com drone. É um serviço pelo Ministério da Saúde, implantado dentro dos municípios daqui da minha região, e Pirapora também se contempla com esse serviço. O drone ele veio para localizar os pontos assim, que a gente não consegue observar se é um ponto propício a foco. Como, por exemplo, uma caixa d'água destampada à distância, em cima, às vezes o nosso agente não tem capacidade de ver. Aí o drone vem, faz esse mapeamento e a gente cumpre, certo? A pesquisa nesses ambientes que foram feitos, né? Nós temos hoje também, já estamos em fase de implantação, e futuramente nós vamos vir aqui, né, para conversar com você sobre isso, sobre um controle de pneumáticos dentro da nossa cidade. Nós precisamos controlar a quantidade de pneu. Todo local que você passa aqui na cidade tem um pneu, se ele jogar. Então nós já localizamos uma empresa que vai buscar esses pneus, né, que vai servir para fazer recolhimento. Agora nós estamos buscando um local onde a gente vai ter esses locais e nós vamos estar colocando eles nesses locais e para essa empresa vir buscar. Só que aí a gente vai fazer a notificação. Agora, o maior problema que nós temos em Pirapora hoje, Madalena, e que a gente está lutando muito, inclusive nós vamos ter que buscar caminhos mais rápido, é com relação às reciclagens.
Porque o município, ele, por exemplo, nós estamos com uma reciclagem, o cara entende hoje que eles podem abrir em qualquer lugar. Verdade. Infelizmente, é uma situação muito difícil, porque a reciclagem passou a ser uma fonte de renda para algumas pessoas, certo? Sim. Então, o que nós estamos fazendo, pelo menos do ponto de vista de dengue? Nós pegamos um servidor nosso e estamos mapeando essas reciclagens e a gente põe como PE. PE chama-se ponto estratégico. Nesse PE, nossos agentes têm que ir todo 15 dias. Então, só que isso aumenta, que nós tiramos lá, por exemplo, tiram lá de sua área e para pôr nesses PE, porque está aumentando o número disso, né? Então, esse é um problema que a gente vai ter que sentar com as reciclagens. Não é fechar. Eu não acho que a gente está aqui para falar, não, nós temos que fechar toda a reciclagem daqui de Pirapora, não é para ter isso, não é para a gente organizar. Igual, por exemplo, nós temos reciclagem que ela demora muito, nós temos que colocar um limite de tempo do recolhimento do papel. Aí ele fica esperando completar uma carga. Esse esperando completar uma carga, ele leva 30 dias e a gente fica indo lá. Então, se a gente conseguir reduzir, fazer com que eles se unam entre si e completar a carga junto um com o outro, a gente seria capaz de diminuir esse tempo de exposição que provavelmente vai servir de criadouro para o Aedes. Sim, sim. Então isso também. Aproveitar também para te falar, né, que você já deve estar sabendo, que a vacina da dengue chegou no Brasil, né? Muito bom isso. A vacina da dengue chegou no Brasil. Nesse primeiro lote, que vai acontecer agora, esse primeiro lote ele vai vacinar todos os profissionais da saúde. Sim. Primeiro, a proposta do Ministério da Saúde, que até dia 30 de janeiro, todos nós, profissionais que trabalhamos na saúde, sejamos vacinados. Aí, depois disso, ele vai vir a segunda remessa, que vai alcançar primeiramente os adolescentes, os jovens entre 10 a 17 anos. É esse o público que tem. Não só se eles mudar. Por que os adolescentes? Porque eles, ao ser picado, um exemplo, se um Aedes vir picá-lo e colocar o vírus, eles vão ficar transitando. Eles Sim. transitam mais do que o adulto, né? O adolescente, ele anda para tudo. Verdade. Então, aí depois a gente vai vacinar essa faixa etária, aí depois vamos aguardar a condição do Ministério da Saúde. Só que isso aqui é eu que estou falando, né? A gente fez uma análise dos riscos, aí onde eu te falo que nós estamos com medo da chikungunya. Por quê? A vacina não protege o vírus da chikungunya. Ela vai proteger os vírus da dengue. Mas aí nós vamos ter ainda o mosquito transmitindo Zika e chikungunya. E a que dá mais tormento, dá mais dor, é a chikungunya. Então, o cuidado tem que ser dobrado. O cuidado, porque o que pode ocorrer? Nós temos que trabalhar muito, o seu canal tem que nos ajudar muito. Porque as pessoas vão falar que não tem dengue mais e vão descuidar. Mas não tendo dengue vai esquecer da chikungunya. E a hora que pegar a chikungunya, não vai suportar a dor, a dor é muito e vai forte. Começar a reclamar. Aí é muito forte. Então, na verdade, é isso aí que a gente tem para passar para vocês, né? Espero que a gente tenha tido capacidade de transmitir para o pessoal. Eu quero te agradecer, Mário, pelo atender, né? Atender o nosso convite, a disponibilidade de ter vindo em pleno aí recesso, trazendo tanta informação importante para a gente que muitas vezes desconhece. Eu não conhecia esse avanço da chikungunya em Pirapora. E olha que eu sempre estou reclamando, mando no seu privado, Mário, vi um cachorro abandonado ali, dá uma olhada. Gente, eu cobro, viu? Mário é testemunha de que eu sempre tenho. E falar que não tem resposta, eu posso afirmar que isso também é inverídico. Todas as vezes que eu procurei você e pessoas que você me direcionou, eu sempre fui muito bem atendida. Mas o serviço público é o seguinte, Madalena, a crítica ela é muito importante para o serviço público. Eu contesto a crítica ao servidor público. O servidor, ele não pode ser criticado toda hora, mas a crítica tem que ser feita ao serviço público. Se meu serviço está prestando ou não, quem tem que criticar é a população. Sim. Nós somos servidores da população. Verdade. Entendeu? A gente trabalha para a população. Não, as pessoas falam, a gente criticam.
liga para a gente, olha, isso não teve resultado, a gente tem que buscar ter o resultado, porque acaba a gente não conseguindo também ser 100%. Então, mas a gente tem que procurar o máximo que a gente... Eu sempre falo com o pessoal que trabalha comigo o seguinte, o melhor servidor é o que é um bom ouvinte. Você disse tudo. E quando ele ouve, ele tem que ouvir, sabe? Não adianta você ficar questionando. E hoje as redes sociais, elas é muito explícitas, elas mostram na hora, ao vivo, no tempo todo. Infelizmente, nem sempre mostra a realidade. Existe uma distorção também. A gente tem que falar algumas coisas, porque a responsabilidade de quem leva a notícia tem que ser maior. Principalmente quando a gente vai ali buscar uma resposta e distorce a resposta. Isso é muito sério. Mas eu costumo dizer, sabe, Andalena, não é porque está na sua presença, não, e a gente se conhece há muito tempo. O formador de opinião, a formação de opinião, ela tem que ter duas coisas importantes, né? Primeiro, o fato verídico e depois a credibilidade. Essas duas coisas, elas têm que acompanhar, né? Então, assim, quando tem credibilidade... E outra coisa também, é importante você saber o porquê que está acontecendo. Igual eu estou colocando aqui para você sobre a questão da leishmaniose. O sacrifício, às vezes você vai encontrar um cão lá na rua que a gente ainda não viu ele estar com leishmaniose, a gente ainda não viu. Às vezes a gente não pode ser taxado como o serviço não está funcionando porque a gente não viu aquilo. Sim, certo? Sendo que tem um telefone onde pode ligar o canal. A gente pode, sabe, a gente às vezes trabalha muito com isso. E por falar em canal, né, antes de nós encerrarmos, qual o endereço para que a população possa saber? Eu sei que é na Eudes Lorena ali. Rua Eudes de Lorena, número 97. Pode se dirigir lá que a gente vai estar lá para receber todo Nova Pirapora, viu, gente? Nova Pirapora, Antigo São Sebastião. Tem algum telefone, Mário? O telefone lá é 19-3740-1981. Então você que tem seu gatinho, seu cãozinho e queira fazer a castração, pode estar indo e fazendo lá o cadastro. Agora é importante que as pessoas vão, porque pessoalmente que a gente precisa de receber, nós não fazemos por WhatsApp, nós precisa de pessoalmente para que a gente receba o CAD único, que é um documento que ele pega na ação social. Mário, eu quero te agradecer, dizer que para mim foi uma honra ter você aqui como amigo, parceiro do Aqui Acontece Pirapora, né? E que volte mais vezes. Não, eu é que te agradeço, Madalena, pela oportunidade e você está colocando aqui à disposição. Nós temos outros servidores que trabalham lá. Depois a gente vai colocar para você todo o número deles, né? Nós temos a coordenadora da Vigilância Ambiental, que cuida especificamente das questões da dengue, a Luana. Temos a Regina, que é da epidemiologia, e temos a Sabrina também, que cuida da política de imunização do município. Temos a referência nossa sobre hanseníase, que é a Jane. Uma hora a gente vou te dar todos os endereços e você, assim que quiser entrar em contato com toda a nossa equipe, nós estamos aqui à disposição de vocês. Agradeço a todos que estão aqui, né? Ao pastor pela oportunidade de estar aqui com a gente, então eu te agradeço.